canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Parada é a seguinte: temos rodadas hoje de The Champions. Rapaziada que é bom aí de palpite, 1xBet. Se liga nos jogaços que vão rolar hoje na Champions. Temos hoje Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Que baita jogo para tu sentar às 5 da tarde e assistir, fazer uma fezinha, pagar uma graninha, ter um motivo a mais para se engajar no jogo. Newcastle e Milan, olha que jogão. E também Antwerp e Barcelona. Esses três jogos hoje rolam na Champions League às 5 da tarde. Então você que é bom de palpite, clica aí no link do primeiro comentário fixado, se cadastra. A 1xBet é a maior bet do mundo, empresa séria, uma gigante mundial, cadastro simples de fazer, você vai ter segurança, vai receber seu dinheiro quando você vencer as apostas e, claro, usando o cupom promocional Futebolaco com Temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito, tá? Até R$ 1.200. Botou 10, vira 20, 40, vira 80, 50, vira 100, 1.200, vira R$ 2.400. Além de tudo isso que eu disse para vocês, vocês também ajudam demais o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, quer ver o canal continuando no ar, esse parceiro comercial é fundamental para que nós possamos continuar no ar, tá? Então você se inscrevendo pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado, vocês vão estar me ajudando e pelo link eles sabem que vocês estão vindo aqui no canal. Posso contar com vocês? Dito isso, galera, uma nova era surge no Vasco da Gama e essa nova era chama-se Alexandre Matos. Tudo que envolve o diretor executivo está sendo tratado internamente com muita pompa. Eu vou trazer para vocês aqui uma fala de uma pessoa importante que desmistifica muito do que foi falado após a demissão do Paulo Brax, de que Emiliano Dias e Ramon Dias não teriam gostado. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Emiliano Dias deu uma entrevista ontem falando que está muito feliz porque o Vasco está contratando um dos diretores esportivos mais renomados do país e todos o queriam lá. Isso são palavras não minhas, mas sim do Emiliano Dias e vocês vão ver já já. Mas antes, eu gostaria de trazer para vocês a primeira fala aí do Alexandre Matos, já lá no CT do Vasco, comentando as primeiras impressões dele de como ele encontra o Vasco. E segundo o Alexandre Matos, a expectativa dele foi até superada. Ele esperava encontrar o Vasco com a estrutura um pouco inferior do que ele encontrou. Tem margem para crescimento bastante, mas ele gostou do que viu. Com vocês, Alexandre Matos. Muita humildade, muito trabalho, juntamente com outras pessoas, pessoas preparadas que eu conheci, que eu estou conhecendo e que eu conheci aqui dentro. Acho que o Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa, na sua ideia de planejamento, já com as suas ideias de melhorar a estrutura, a própria estrutura que hoje está aqui também já me deu uma alegria em perceber que tem muito daquilo que a gente entende ser o correto para que as coisas caminhem bem. E, sem dúvida alguma, um desafio do tamanho do Vasco, gigantesco, então é um desafio gigantesco. Mas como profissional que sou, que adoro esses desafios, estou encarando com muito orgulho e honra. Essas são as duas palavras que eu posso te dizer. Bom, e nessa linha de usar a imagem do Alexandre Matos, que desembarcou ao Rio de Janeiro com status de super estrela, chegou aí o poderoso chefão, o cara que contrata todo mundo, que vende por fortunas, né? O cara tem mão de Midas, onde ele toca vira ouro. Então ele chegou com essa alcunha ao Vasco. E o Vasco, aproveitando a felicidade de seu torcedor e também a boa imagem de Alexandre Matos, lançou um cupom aí pra galera renovar o plano de sócio, ou para quem não é sócio, fazer o plano de sócio com o cupom Vasco 2024. Vou deixar com vocês o Alexandre Matos fazendo o seu primeiro pedido já como novo diretor executivo do Vasco. Chegando agora para junto de vocês, com muito trabalho, construir a nossa história vitoriosa. A primeira notícia para vocês: clique agora nesse link
e faça o seu sócio gigante com desconto especial. Bom, agora vou na linha do que eu falei, de uma certa forma, na nossa introdução aqui sobre Emiliano Dias. Ele deu uma entrevista ontem a um veículo argentino. Eu fiz questão de dublar para vocês aqui e colocar ele... Dublar não, né? Legendar para vocês aqui, porque é importante não tirar e nem pôr e deixar todo o contexto. Ele foi questionado se ele ficaria, ele e o seu pai, no Vasco para a temporada 2024, e também o próprio jornalista que fez a pergunta disse que assistiu, veio ao Brasil, assistiu o jogo, um dos jogos do Vasco, e falou, vocês gostam de brigar por coisas grandes, né? Vocês estão acostumados a treinar equipes campeãs, vai precisar chegar jogador. E o próprio Emiliano Dias vai revelar uma conversa que eles tiveram internamente, que o Vasco prometeu que serão feitos grandes esforços para a temporada 2024. Com vocês, Emiliano Dias. Si los Emilianos se quedan en el club. No tengo ni idea. Está hablando ahí mi representante, la verdad que... Pero la verdad que estamos muy cómodos en Río. Sí. Pero nosotros tenemos un año más de contrato. Así que seguramente que sí. O sea, seguramente que sí, pero entiendo también no sé cómo viene de plata, pero con una plantilla más renovada, ¿no? Porque si bien nos acomodamos nosotros en la plantilla y vimos ese partido, es un equipo que necesita otra dotación de jugadores, ¿no? Que acompañen a Vegetti, que, bueno, en fin, supongo que Vegetti también tendrá que arreglar su contrato, pero digo, hablando de argentinos, ustedes y él, pero también a las aspiraciones que habitualmente pretenden ustedes, Ramón, van a pretender otros nombres, ¿no? Sí, el club va a hacer un esfuerzo. Por lo que venimos hablando ahí con el CEO y la gente del club, trajeron un manager que es uno de los más reconocidos de Brasil también, un director deportivo. ¿De Palmeiras? El club se está encaminando por... ¿O en Paranaense? Sí, Matos. Ah. El de Paranaense. Estaba Paranaense, pero también estuve en Palmeiras. Y los quieren todos ahí, así que la verdad que estamos contentos con eso. Y sí, el club se está proyectando a hacer un cambio, viene de un cambio grande, que es ya permanecer en primera división, y la estructura va a cambiar. Ojalá que la podamos cambiar y podamos lograr cosas con Vasco. Bom, então tá feito o registro aí do Emiliano Dias, dizendo que eles estão muito bem acomodados no Rio de Janeiro, estão felizes de estar morando aqui na cidade maravilhosa e também estão animados, empolgados por ano de 2024, estão felizes pela contratação do Alexandre Matos, que é considerado um cara top no futebol brasileiro, e ele mesmo disse que era muito aguardado e esperado e desejado essa contratação pelo Vasco da Gama, e que sim, a diretoria, através do seu CEO, né, prometeu que para o ano que vem farão esforços para poder ter uma grande temporada e entregar aquilo que o Ramon Dias e o Emiliano Dias estão habituados a ter. Times fortes que brigam e lutam na parte mais alta da tabela. Lembrando que o Ramon Dias é o treinador mais vitorioso ao lado, salvo engano, do Carlos Bianchi. Os dois treinadores que mais têm títulos na história, dois treinadores argentinos que mais venceram títulos na história. Salvo engano, o Ramon Dias tem 15 títulos ganhos já na carreira, tá bom? Inclusive é o treinador, né? Agora o Gallardo, dentro do River Plate, passou ele. É o segundo treinador mais vitorioso da história do River Plate, tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação. É nesse nível e é com essa mentalidade que o Vasco vai para a temporada 2024. É pensar grande. E aqui, cara, a gente pode, só para desmistificar e pegar uma fala, um exemplo, para a gente talvez separar a forma de pensamento do Maurício Barbieri para o Ramon Dias. O Vasco, quando perde para o Santos, tem aquela frase do Maurício Barbieri que cai muito alto, né, falando que o Vasco era um paciente ali na UTI, que não dá para esperar que ele levante, corre e anda de uma vez. Ali eu até concordo, né, que um time que está muito mal, né, da noite pro dia que ele resolve o problema dele.
Mas ele foi muito mal na comparação com o Santos, querendo dizer que o Santos era um time acostumado a jogar Série A e o Vasco vinha jogando muitas vezes Série B. O Vasco passou momentos ruins nos últimos anos, mas você não pode, de forma alguma, colocar o Vasco como se o Vasco fosse um time de Série B ou o Santos time de Série A. Acabou que o Santos rebaixou e o Vasco ficou na primeira divisão, mas enfim, isso mostra a mentalidade. Quem teve a oportunidade de assistir aqui no canal as últimas palavras na coletiva do Ramon Dias e do Emiliano Dias, ele falou: essa tem que ser a última vez que o Vasco passou por isso. Um clube do tamanho do Vasco da Gama não pode passar por isso. Esse torcedor não merece e o Vasco não é clube para isso. Então você vê duas mentalidades completamente diferentes falando do mesmo clube. É o mesmo clube, é o mesmo ano, mas a cabeça, a forma de enxergar o Vasco e a forma do mental mesmo, que Ramon Dias e Emiliano Dias os difere bastante. Eu acho que a grande diferença do Vasco para 2024 vai ser a mentalidade. O CEO do Vasco já falou que o Vasco quer ter jogadores do tamanho do Vasco e brigar com as principais equipes do futebol brasileiro a partir de 2024. O Alexandre Matos não viria se não fosse para ser assim. E o Ramon Dias renova o contrato, melhora salário e se mantém no Brasil mesmo tendo mercado. Por isso, por esse projeto, por acreditar no Alexandre, no CEO do Vasco, que estão prometendo que a partir de 2024 o Vasco vai investir mais pesado e é para brigar por coisas maiores. Então, vamos torcer para que as coisas deem certo. Tá? Eu acho que não dá mais para pedir para o torcedor do Vasco paciência. Tudo que ele teve foi paciência. Tudo que a gente não imaginava em 2023 era novamente aí passar perrengue. Então, que 2024 seja definitivamente a virada de chave do Vasco, esportivamente falando, institucionalmente, em termos de estrutura. Acho que 2023 essa chave já virou. A gente completou uma temporada de janeiro a dezembro com os salários em dia. Não tivemos aquela situação triste e lamentável de vaquinha, lamentável não pelo gesto dos atletas, tá? Mas lamentável do perrengue dos funcionários, tá? Desesperado, chegava Natal, vocês lembram a tristeza que era? Jogador, era todo mundo fazendo campinha para dar vaquinha, para poder dar a cesta básica para funcionário. Enfim, cara, era uma tristeza desgraçada no Vasco nessa época de Natal. E agora não. Os funcionários do Vasco estão com salário em dia, 13º pago, tem lá o seu plano de saúde, tem vale refeição, poder fazer as comprinhas. Então, muito legal, cara, muito legal. E a gente vai abraçar quem precisa mais nesse final de ano, que é a barreira do Vasco. Que o Vasco se mobilize aí e faça ações sociais como sempre fez na época de fim de ano, tá bom? Então, ó, a mentalidade agora mudou. E a partir do próximo vídeo, a gente volta a falar um pouco mais de campo e bola, que tem algumas situações bem legais pra gente discutir. E, ó, estão de olho nos atletas do Vasco. O elenco do Vasco está valorizado no mercado e podemos ter saídas aí, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta, nós estamos juntos. Valeu!